assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa quando David ainda é adolescente. Ele tá lá na escola, todo de boa, quando resolve dar um presente para Millie, a garota por quem ele é apaixonado. Só que, na hora de entregar, ele é zoado pelo valentão da turma. Resultado? David cai no gelo de um lago congelado e quase morre afogado. Mas, do nada, ele se vê no meio de uma biblioteca. Tipo, um segundo ele tá debaixo da água, no outro ele tá seco, no carpete, olhando para os livros. É um momento, o que tá acontecendo aqui, da vida dele? A partir daí, ele percebe que pode se teletransportar para qualquer lugar que já tenha visto. No começo, o moleque faz o que qualquer um faria. Usa o poder para escapar dos problemas. E claro, para se divertir. Ele foge de casa, some da vida da família e começa a viver como quer. Aprende a controlar o pulo dele e, num belo dia, entra num banco e sai com um monte de dinheiro. Fácil assim. Agora, David é dono de uma cobertura em Nova York, viaja ao mundo, surfa em Fiji, toma café na Torre Eiffel, dorme no Egito. Basicamente, ele está vivendo o sonho de qualquer um que não queira trabalhar. Só que, como sempre, quando você acha que a vida virou um paraíso, aparece alguém para estragar tudo. Entra em cena Roland, um cara frio, calculista, e com cara de "eu vou te pegar". Ele é líder de um grupo chamado Paladinos, que tem como missão caçar e matar todos os Jumpers, pessoas que têm esse poder de teletransporte. Segundo eles, nenhum humano devia ter esse tipo de poder porque é coisa de Deus. E olha, Roland não tá de brincadeira. Ele aparece um dia na casa de David, tentando matá-lo com os equipamentos especiais que impedem o teletransporte. David consegue escapar, mas já percebe que agora tem caçador no encalço. No meio disso, David reencontra Millie, aquela mesma menina do colégio. Ele a leva para Roma, achando que seria romântico e divertido. Só que, péssima ideia. No Coliseu, David acaba trombando com outro Jumper chamado Griffin. Griffin é diferente. Ele vive escondido, caçando paladinos e acumulando armas. Ele conta para David que essa guerra já rola há séculos e que os paladinos não param até matar todos como eles. Ah, e pior, eles matam não só os Jumpers, mas qualquer um que se aproxime demais. Ou seja, Millie agora está em perigo real. Roland, claro, descobre onde eles estão e a perseguição esquenta. Tem luta no Coliseu, fuga para deserto, pulo para Londres. É uma verdadeira corrida maluca, só que com gente sumindo e aparecendo no mundo inteiro. David, que antes usava o poder só para diversão, começa a perceber que ou ele aprende a lutar ou vai acabar morto. Griffin até tenta ensinar uns truques e até pensa em matar Roland de uma vez, mas David é mais pé no freio nessa parte, porque ele ainda acredita que dá para resolver sem matar todo mundo. A coisa chega no ponto crítico, quando Roland sequestra Millie. Aí acabou a paciência. David se junta com Griffin e os dois montam um plano de resgate cheio de pulos malucos. De caminhão em movimento para prédio, de prédio para montanha, de montanha para outra cidade. É como se fosse um videogame no modo turbo. No final, David consegue salvar a Millie, mas Griffin quase fica preso numa armadilha. E Roland bem, David não mata o cara, mas deixa ele preso num lugar remoto, no meio de um deserto, onde vai ter muito trabalho para sair. David Rice não era exatamente o garoto mais popular da escola. Na real, ele era aquele tipo que tenta passar desapercebido só para não ser alvo das zoeiras dos outros. Ele vivia numa cidade pequena, com um pai que não tinha muita paciência para ser pai, e uma mãe que tinha sumido quando ele era criança. Então, já dá para imaginar que o cara cresceu meio solitário. A única parte boa dessa rotina era Millie, colega de escola por quem ele era claramente apaixonado. Não que ele tivesse coragem de falar isso de forma direta, mas sempre dava um jeito de estar perto. Um dia, David resolve fazer algo diferente. Ele compra um globo de vidro com uma miniatura do Empire State Building dentro e decide dar de presente para Millie. Não era só um presente qualquer, era a forma dele de dizer "eu gosto de você", sem realmente dizer. Mas, como em filme de adolescente, nada pode ser simples. Na hora de entregar o presente, aparece Mark, o valentão da turma, para azucrinar.
O cara tira o presente da mão dele, começa a provocar e, num empurrão, faz o globo cair e rolar até o gelo de um lago congelado. David não pensa duas vezes, corre para pegar. Só que o gelo começa a rachar e antes que ele consiga sair, ele cai dentro da água gelada. É aquele momento de pânico total. A água é gelada demais, ele não consegue encontrar saída, o ar acaba e aí, em um segundo, tudo muda. Ele não sabe como, mas em um piscar de olhos ele já não tá mais no lago. Ele tá seco, sentado no chão, no meio de uma biblioteca. Sim, uma biblioteca de verdade, com gente olhando para ele como se fosse um alienígena. Ainda ofegante, o David tenta entender o que acabou de acontecer. Ele não sabe explicar, mas percebe que não foi um sonho. Ele realmente sumiu de um lugar e apareceu em outro. O primeiro impulso dele é voltar para casa, mas ele ainda está confuso demais para encarar perguntas do pai ou das pessoas da escola. Então, naquela noite, ele testa de novo. Se concentra, lembra de um lugar e, puf, ele tá lá. Nos dias seguintes, ele começa a brincar com isso. Descobre que consegue se teleportar para qualquer lugar que ele conheça ou já tenha visto, seja ao vivo ou até em fotos. O único requisito é saber exatamente como o lugar é. No início, ele só vai para lugares próximos, tipo pular do quarto para a cozinha ou de uma rua para outra, mas logo começa a se arriscar mais. É aí que surge uma ideia perigosa. E se eu fosse parar dentro de um banco? Ele sabe que é errado, mas a tentação de não precisar mais se preocupar com dinheiro é grande demais. Um dia, ele simplesmente aparece dentro do cofre de um banco local. Ninguém percebe. Ele pega um monte de dinheiro, pula de volta para o quarto e guarda tudo. Fácil assim. E a partir desse momento, a vida dele muda completamente. O David não vê mais motivo para continuar na cidade pequena. Ele pega o dinheiro, vai embora e começa a viajar pelo mundo. Ele ainda é adolescente, mas já mora sozinho, numa cobertura em Nova York. A rotina dele agora é totalmente maluca. Um dia tá tomando café da manhã em Paris, no outro tá surfando na Austrália. E no mesmo dia pode dormir no topo das pirâmides do Egito. É como se o planeta inteiro fosse o quintal dele. Ele se acostuma tanto a usar o poder para tudo que não pensa mais no risco. Pula para qualquer lugar sem medo de ser visto e vai curtindo a vida no modo zero responsabilidades. Só que ele não tem a menor ideia de que enquanto está se divertindo, já existe um grupo que sabe da existência de pessoas como ele e que está caçando cada uma delas. Essa primeira fase do filme é toda sobre essa sensação de liberdade e descoberta. É como se a gente estivesse vendo um adolescente ganhar superpoderes sem manual de instruções. E claro, como todo adolescente que se acha invencível, ele vai aproveitando ao máximo sem pensar no que pode dar errado. O contraste é grande. Ele saiu de uma vida entediante e limitada para um mundo onde não existem fronteiras. Mas mesmo com toda essa liberdade, a gente já percebe que ele está se isolando de todo mundo. Ele não tem amigos, não mantém contato com o pai e vive só de momentos passageiros em lugares diferentes. Depois de anos vivendo como um fantasma de luxo, pulando pelo mundo sem nunca ser visto por muito tempo no mesmo lugar, o David já estava achando que era intocável. Ele acordava num país, almoçava em outro, passava a tarde pegando ondas em algum lugar tropical e terminava a noite numa cobertura chique em Nova York. Não existia a palavra problema no dicionário dele. Até que numa manhã, aparentemente comum, ele chega em casa e percebe que algo está errado. A porta do apartamento está entreaberta. Ele entra com cuidado, já pronto para pular se precisar, e encontra o lugar todo revirado. Antes que consiga raciocinar, um homem aparece. Alto, careca, com expressão fria e determinado como se estivesse cumprindo uma missão que já fez 1000 vezes. Esse é o Roland, e ele não está ali para conversar. Roland ataca rápido, usando equipamentos estranhos, tipo fios elétricos e ganchos, que grudam no chão impedindo que o David pule. É a primeira vez que ele vê alguém preparado para neutralizar o teletransporte. O cara é rápido, letal e não demonstra raiva, só um foco quase robótico. O David tenta escapar, mas cada vez que se concentra para pular, Roland consegue cortar o movimento com esses dispositivos. No último segundo, ele faz um esforço maior, quebra a barreira e some dali. Ele reaparece longe, mas o coração está disparado. A ficha cai. Ele não é invisível para o mundo. Tem gente que sabe sobre ele. E pior, essas pessoas sabem como impedir que ele fuja. Pouco depois, enquanto tenta reorganizar a vida, o David resolve dar um pulo para o passado.
Não literalmente, mas sentimentalmente. Ele volta para a cidade natal e reencontra Millie, a garota que ele não via desde o ensino médio. Ela agora trabalha como garçonete e, mesmo sem entender o que ele fez da vida, ainda sente algo por ele. Numa mistura de nostalgia e impulso, o David convida Millie para viajar com ele. E não é para qualquer lugar. Ele escolhe Roma, como se quisesse impressionar e, ao mesmo tempo, se mostrar misterioso. Tudo começa quando David ainda é adolescente. Ele tá lá na escola, todo de boa, quando resolve dar um presente para Millie, a garota por quem ele é apaixonado. Só que, na hora de entregar, ele é zoado pelo valentão da turma. Resultado, David cai no gelo de um lago congelado e quase morre afogado. Mas, do nada, ele se vê no meio de uma biblioteca. Tipo, um segundo ele tá debaixo da água, no outro ele tá seco, no carpete, olhando para os livros. É um momento, o que tá acontecendo aqui da vida dele? A partir daí ele percebe que pode se teletransportar para qualquer lugar que já tenha visto. No começo, o moleque faz o que qualquer um faria, usa o poder para escapar dos problemas. E claro, para se divertir. Ele foge de casa, some da vida da família e começa a viver como quer. Aprende a controlar o pulo dele e, num belo dia, entra num banco e sai com um monte de dinheiro. Fácil assim. Agora, David é dono de uma cobertura em Nova York, viaja ao mundo, surfa em Fiji, toma café na Torre Eiffel, dorme no Egito. Basicamente, ele está vivendo o sonho de qualquer um que não queira trabalhar. Só que, como sempre, quando você acha que a vida virou um paraíso, aparece alguém para estragar tudo. Entra em cena Roland, um cara frio, calculista, e com cara de "eu vou te pegar". Ele é líder de um grupo chamado Paladinos, que tem como missão caçar e matar todos os Jumpers, pessoas que têm esse poder de teletransporte. Segundo eles, nenhum humano devia ter esse tipo de poder porque é coisa de Deus. E olha, Roland não tá de brincadeira. Ele aparece um dia na casa de David, tentando matá-lo com uns equipamentos especiais que impedem o teletransporte. David consegue escapar, mas já percebe que agora tem caçador no encalço. No meio disso, David reencontra Millie, aquela mesma menina do colégio. Ele a leva para Roma, achando que seria romântico e divertido. Só que, péssima ideia. No Coliseu, David acaba trombando com outro Jumper chamado Griffin. Griffin é diferente. Ele vive escondido, caçando paladinos e acumulando armas. Ele conta para David que essa guerra já rola há séculos e que os paladinos não param até matar todos como eles. Ah, e pior, eles matam não só os Jumpers, mas qualquer um que se aproxime demais. Ou seja, Millie agora está em perigo real. Roland, claro, descobre onde eles estão e a perseguição esquenta. Tem luta no Coliseu, fuga para deserto, pulo para Londres. É uma verdadeira corrida maluca, só que com gente sumindo e aparecendo no mundo inteiro. David, que antes usava o poder só para diversão, começa a perceber que ou ele aprende a lutar ou vai acabar morto. Griffin até tenta ensinar uns truques e até pensa em matar Roland de uma vez, mas David é mais pé no freio nessa parte, porque ele ainda acredita que dá para resolver sem matar todo mundo. A coisa chega no ponto crítico, quando Roland sequestra Millie. Aí acabou a paciência. David se junta com Griffin e os dois montam um plano de resgate cheio de pulos malucos. De caminhão em movimento para prédio, de prédio para montanha, de montanha para outra cidade. É como se fosse um videogame no modo turbo. No final, David consegue salvar a Millie, mas Griffin quase fica preso numa armadilha. E Roland bem, David não mata o cara, mas deixa ele preso num lugar remoto, no meio de um deserto, onde vai ter muito trabalho para sair. David Rice não era exatamente o garoto mais popular da escola. Na real, ele era aquele tipo que tenta passar desapercebido só para não ser alvo das zoeiras dos outros. Ele vivia numa cidade pequena, com um pai que não tinha muita paciência para ser pai e uma mãe que tinha sumido quando ele era criança. Então, já dá para imaginar que o cara cresceu meio solitário. A única parte boa dessa rotina era Millie, colega de escola por quem ele era claramente apaixonado. Não que ele tivesse coragem de falar isso de forma direta, mas sempre dava um jeito de estar perto. Um dia, David resolve fazer algo diferente. Ele compra um globo de vidro com uma miniatura do Empire State Building dentro e decide dar de presente para Millie. Não era só um presente qualquer, era a forma dele de dizer "eu gosto de você", sem realmente dizer.
Mas, como em filme de adolescente, nada pode ser simples. Na hora de entregar o presente, aparece Mark, o valentão da turma, para azucrinar. O cara tira o presente da mão dele, começa a provocar e, num empurrão, faz o globo cair e rolar até o gelo de um lago congelado. David não pensa duas vezes, corre para pegar. Só que o gelo começa a rachar e antes que ele consiga sair, ele cai dentro da água gelada. É aquele momento de pânico total. A água é gelada demais, ele não consegue encontrar saída, o ar acaba e aí, em um segundo, tudo muda. Ele não sabe como, mas em um piscar de olhos ele já não está mais no lago. Ele está seco, sentado no chão, no meio de uma biblioteca. Sim, uma biblioteca de verdade, com gente olhando para ele como se fosse um alienígena. Ainda ofegante, o David tenta entender o que acabou de acontecer. Ele não sabe explicar, mas percebe que não foi um sonho. Ele realmente sumiu de um lugar e apareceu em outro. O primeiro impulso dele é voltar para casa, mas ele ainda está confuso demais para encarar perguntas do pai ou das pessoas da escola. Então, naquela noite, ele testa de novo. Se concentra, lembra de um lugar e, puf, ele está lá. Nos dias seguintes, ele começa a brincar com isso. Descobre que consegue se teleportar para qualquer lugar que ele conheça ou já tenha visto, seja ao vivo ou até em fotos. O único requisito é saber exatamente como o lugar é. No início, ele só vai para lugares próximos, tipo pular do quarto para a cozinha ou de uma rua para outra, mas logo começa a se arriscar mais. É aí que surge uma ideia perigosa. E se eu fosse parar dentro de um banco? Ele sabe que é errado, mas a tentação de não precisar mais se preocupar com dinheiro é grande demais. Um dia, ele simplesmente aparece dentro do cofre de um banco local. Ninguém percebe. Ele pega um monte de dinheiro, pula de volta para o quarto e guarda tudo. Fácil assim. E a partir desse momento, a vida dele muda completamente. O David não vê mais motivo para continuar na cidade pequena. Ele pega o dinheiro, vai embora e começa a viajar pelo mundo. Ele ainda é adolescente, mas já mora sozinho, numa cobertura em Nova York. A rotina dele agora é totalmente maluca. Um dia tá tomando café da manhã em Paris, no outro tá surfando na Austrália. E no mesmo dia pode dormir no topo das pirâmides do Egito. É como se o planeta inteiro fosse o quintal dele. Ele se acostuma tanto a usar o poder para tudo que não pensa mais no risco. Pula para qualquer lugar sem medo de ser visto e vai curtindo a vida no modo zero responsabilidades. Só que ele não tem a menor ideia de que enquanto está se divertindo, já existe um grupo que sabe da existência de pessoas como ele e que está caçando cada uma delas. Essa primeira fase do filme é toda sobre essa sensação de liberdade e descoberta. É como se a gente estivesse vendo um adolescente ganhar superpoderes sem manual de instruções. E claro, como todo adolescente que se acha invencível, ele vai aproveitando ao máximo sem pensar no que pode dar errado. O contraste é grande. Ele saiu de uma vida entediante e limitada para um mundo onde não existem fronteiras. Mas mesmo com toda essa liberdade, a gente já percebe que ele está se isolando de todo mundo. Ele não tem amigos, não mantém contato com o pai e vive só de momentos passageiros em lugares diferentes. Depois de anos vivendo como um fantasma de luxo, pulando pelo mundo sem nunca ser visto por muito tempo no mesmo lugar, o David já estava achando que era intocável. Ele acordava num país, almoçava em outro, passava a tarde pegando ondas em algum lugar tropical e terminava a noite numa cobertura chique em Nova York. Não existia a palavra problema no dicionário dele. Até que numa manhã, aparentemente comum, ele chega em casa e percebe que algo está errado. A porta do apartamento está entreaberta. Ele entra com cuidado, já pronto para pular se precisar, e encontra o lugar todo revirado. Antes que consiga raciocinar, um homem aparece. Alto, careca, com expressão fria e determinado como se estivesse cumprindo uma missão que já fez 1000 vezes. Esse é o Roland, e ele não está ali para conversar. Roland ataca rápido, usando equipamentos estranhos, tipo fios elétricos e ganchos que grudam no chão impedindo que o David pule. É a primeira vez que ele vê alguém preparado para neutralizar o teletransporte. O cara é rápido, letal e não demonstra raiva, só um foco quase robótico. O David tenta escapar, mas cada vez que se concentra para pular, Roland consegue cortar o movimento com esses dispositivos. No último segundo, ele faz um esforço maior, quebra a barreira e some dali. Ele reaparece longe, mas o coração está disparado. A ficha cai. Ele não é invisível para o mundo. Tem gente que sabe sobre ele. E pior,
Essas pessoas sabem como impedir que ele fuja. Pouco depois, enquanto tenta reorganizar a vida, o David resolve dar um pulo para o passado. Não literalmente, mas sentimentalmente. Ele volta para a cidade natal e reencontra Millie, a garota que ele não via desde o ensino médio. Ela agora trabalha como garçonete e, mesmo sem entender o que ele fez da vida, ainda sente algo por ele. Numa mistura de nostalgia e impulso, o David convida Millie para viajar com ele. E não é para qualquer lugar. Ele escolhe Roma, como se quisesse impressionar e, ao mesmo tempo, se mostrar misterioso. Tudo começa quando David ainda é adolescente. Ele tá lá na escola, todo de boa, quando resolve dar um presente para Millie, a garota por quem ele é apaixonado. Só que, na hora de entregar, ele é zoado pelo valentão da turma. Resultado? David cai no gelo de um lago congelado e quase morre afogado. Mas, do nada, ele se vê no meio de uma biblioteca. Tipo, um segundo ele tá debaixo da água, no outro ele tá seco, no carpete, olhando para os livros. É um momento, o que tá acontecendo aqui da vida dele? A partir daí ele percebe que pode se teletransportar para qualquer lugar que já tenha visto. No começo, o moleque faz o que qualquer um faria. Usa o poder para escapar dos problemas. E claro, para se divertir. Ele foge de casa, some da vida da família e começa a viver como quer. Aprende a controlar o pulo dele e, num belo dia, entra num banco e sai com um monte de dinheiro. Fácil assim. Agora, David é dono de uma cobertura em Nova York, viaja ao mundo, surfa em Fiji, toma café na Torre Eiffel, dorme no Egito. Basicamente, ele está vivendo o sonho de qualquer um que não queira trabalhar. Só que, como sempre, quando você acha que a vida virou um paraíso, aparece alguém para estragar tudo. Entra em cena Roland, um cara frio, calculista e com cara de "eu vou te pegar". Ele é líder de um grupo chamado Paladinos, que tem como missão caçar e matar todos os Jumpers, pessoas que têm esse poder de teletransporte. Segundo eles, nenhum humano devia ter esse tipo de poder porque é coisa de Deus. E olha, Roland não tá de brincadeira. Ele aparece um dia na casa de David, tentando matá-lo com os equipamentos especiais que impedem o teletransporte. David consegue escapar, mas já percebe que agora tem caçador no encalço. No meio disso, David reencontra Millie, aquela mesma menina do colégio. Ele a leva para Roma, achando que seria romântico e divertido. Só que, péssima ideia. No Coliseu, David acaba trombando com outro Jumper chamado Griffin. Griffin é diferente. Ele vive escondido, caçando paladinos e acumulando armas. Ele conta para David que essa guerra já rola há séculos e que os paladinos não param até matar todos como eles. Ah, e pior, eles matam não só os Jumpers, mas qualquer um que se aproxime demais. Ou seja, Millie agora está em perigo real. Roland, claro, descobre onde eles estão e a perseguição esquenta. Tem luta no Coliseu, fuga para deserto, pulo para Londres. É uma verdadeira corrida maluca, só que com gente sumindo e aparecendo no mundo inteiro. David, que antes usava o poder só para diversão, começa a perceber que ou ele aprende a lutar ou vai acabar morto. Griffin até tenta ensinar uns truques e até pensa em matar Roland de uma vez, mas David é mais pé no freio nessa parte, porque ele ainda acredita que dá para resolver sem matar todo mundo. A coisa chega no ponto crítico, quando Roland sequestra Millie. Aí acabou a paciência. David se junta com Griffin e os dois montam um plano de resgate cheio de pulos malucos. De caminhão em movimento para prédio, de prédio para montanha, de montanha para outra cidade. É como se fosse um videogame no modo turbo. No final, David consegue salvar a Millie, mas Griffin quase fica preso numa armadilha. E Roland bem, David não mata o cara, mas deixa ele preso num lugar remoto, no meio de um deserto, onde vai ter muito trabalho para sair. David Rice não era exatamente o garoto mais popular da escola. Na real, ele era aquele tipo que tenta passar desapercebido só para não ser alvo das zoeiras dos outros. Ele vivia numa cidade pequena, com um pai que não tinha muita paciência para ser pai e uma mãe que tinha sumido quando ele era criança. Então, já dá para imaginar que o cara cresceu meio solitário. A única parte boa dessa rotina era Millie, colega de escola por quem ele era claramente apaixonado. Não que ele tivesse coragem de falar isso de forma direta, mas sempre dava um jeito de estar perto. Um dia, David resolve fazer algo diferente.
Ele compra um globo de vidro com uma miniatura do Empire State Building dentro e decide dar de presente para Millie. Não era só um presente qualquer, era a forma dele de dizer "eu gosto de você", sem realmente dizer. Mas, como em filme de adolescente, nada pode ser simples. Na hora de entregar o presente, aparece Mark, o valentão da turma, para azucrinar. O cara tira o presente da mão dele, começa a provocar e, num empurrão, faz o globo cair e rolar até o gelo de um lago congelado. David não pensa duas vezes, corre para pegar. Só que o gelo começa a rachar e antes que ele consiga sair, ele cai dentro da água gelada. É aquele momento de pânico total. A água é gelada demais, ele não consegue encontrar saída, o ar acaba e aí, em um segundo, tudo muda. Ele não sabe como, mas em um piscar de olhos ele já não está mais no lago. Ele está seco, sentado no chão, no meio de uma biblioteca. Sim, uma biblioteca de verdade, com gente olhando para ele como se fosse um alienígena. Ainda ofegante, o David tenta entender o que acabou de acontecer. Ele não sabe explicar, mas percebe que não foi um sonho. Ele realmente sumiu de um lugar e apareceu em outro. O primeiro impulso dele é voltar para casa, mas ele ainda está confuso demais para encarar perguntas do pai ou das pessoas da escola. Então, naquela noite, ele testa de novo. Se concentra, lembra de um lugar e, puf, ele está lá. Nos dias seguintes, ele começa a brincar com isso. Descobre que consegue se teleportar para qualquer lugar que ele conheça ou já tenha visto, seja ao vivo ou até em fotos. O único requisito é saber exatamente como o lugar é. No início, ele só vai para lugares próximos, tipo pular do quarto para a cozinha ou de uma rua para outra, mas logo começa a se arriscar mais. É aí que surge uma ideia perigosa. E se eu fosse parar dentro de um banco? Ele sabe que é errado, mas a tentação de não precisar mais se preocupar com dinheiro é grande demais. Um dia, ele simplesmente aparece dentro do cofre de um banco local. Ninguém percebe. Ele pega um monte de dinheiro, pula de volta para o quarto e guarda tudo. Fácil assim. E a partir desse momento, a vida dele muda completamente. O David não vê mais motivo para continuar na cidade pequena. Ele pega o dinheiro, vai embora e começa a viajar pelo mundo. Ele ainda é adolescente, mas já mora sozinho, numa cobertura em Nova York. A rotina dele agora é totalmente maluca. Um dia tá tomando café da manhã em Paris, no outro tá surfando na Austrália. E no mesmo dia pode dormir no topo das pirâmides do Egito. É como se o planeta inteiro fosse o quintal dele. Ele se acostuma tanto a usar o poder para tudo que não pensa mais no risco. Pula para qualquer lugar sem medo de ser visto e vai curtindo a vida no modo zero responsabilidades. Só que ele não tem a menor ideia de que enquanto está se divertindo, já existe um grupo que sabe da existência de pessoas como ele e que está caçando cada uma delas. Essa primeira fase do filme é toda sobre essa sensação de liberdade e descoberta. É como se a gente estivesse vendo um adolescente ganhar superpoderes sem um manual de instruções. E claro, como todo adolescente que se acha invencível, ele vai aproveitando ao máximo sem pensar no que pode dar errado. O contraste é grande. Ele saiu de uma vida entediante e limitada para um mundo onde não existem fronteiras. Mas mesmo com toda essa liberdade, a gente já percebe que ele está se isolando de todo mundo. Ele não tem amigos, não mantém contato com o pai e vive só de momentos passageiros em lugares diferentes. Depois de anos vivendo como um fantasma de luxo, pulando pelo mundo sem nunca ser visto por muito tempo no mesmo lugar, o David já estava achando que era intocável. Ele acordava num país, almoçava em outro, passava a tarde pegando ondas em algum lugar tropical e terminava a noite numa cobertura chique em Nova York. Não existia a palavra problema no dicionário dele. Até que numa manhã, aparentemente comum, ele chega em casa e percebe que algo está errado. A porta do apartamento está entreaberta. Ele entra com cuidado, já pronto para pular se precisar, e encontra o lugar todo revirado. Antes que consiga raciocinar, um homem aparece. Alto, careca, com expressão fria e determinado como se estivesse cumprindo uma missão que já fez 1000 vezes. Esse é o Roland, e ele não está ali para conversar. Roland ataca rápido, usando equipamentos estranhos, tipo fios elétricos e ganchos, que grudam no chão impedindo que o David pule. É a primeira vez que ele vê alguém preparado para neutralizar o teletransporte. O cara é rápido, letal e não demonstra raiva, só um foco quase robótico. O David tenta escapar, mas cada vez que se concentra para pular, Roland consegue cortar o movimento com esses dispositivos. No último segundo,
Ele faz um esforço maior, quebra a barreira e some dali. Ele reaparece longe, mas o coração está disparado. A ficha cai. Ele não é invisível para o mundo. Tem gente que sabe sobre ele. E pior, essas pessoas sabem como impedir que ele fuja. Pouco depois, enquanto tenta reorganizar a vida, o David resolve dar um pulo para o passado. Não literalmente, mas sentimentalmente. Ele volta para a cidade natal e reencontra Millie, a garota que ele não via desde o ensino médio. Ela agora trabalha como garçonete e, mesmo sem entender o que ele fez da vida, ainda sente algo por ele. Numa mistura de nostalgia e impulso, o David convida Millie para viajar com ele. E não é para qualquer lugar. Ele escolhe Roma, como se quisesse impressionar e, ao mesmo tempo, se mostrar misterioso. Tudo começa quando David ainda é adolescente. Ele tá lá na escola, todo de boa, quando resolve dar um presente para Millie, a garota por quem ele é apaixonado. Só que, na hora de entregar, ele é zoado pelo valentão da turma. Resultado, David cai no gelo de um lago congelado e quase morre afogado. Mas, do nada, ele se vê no meio de uma biblioteca. Tipo, um segundo ele tá debaixo da água, no outro ele tá seco, no carpete, olhando para os livros. É um momento, o que tá acontecendo aqui da vida dele? A partir daí ele percebe que pode se teletransportar para qualquer lugar que já tenha visto. No começo, o moleque faz o que qualquer um faria, usa o poder para escapar dos problemas. E claro, para se divertir. Ele foge de casa, some da vida da família e começa a viver como quer. Aprende a controlar o pulo dele e, num belo dia, entra num banco e sai com um monte de dinheiro. Fácil assim. Agora, David é dono de uma cobertura em Nova York, viaja ao mundo, surfa em Fiji, toma café na Torre Eiffel, dorme no Egito. Basicamente, ele está vivendo o sonho de qualquer um que não queira trabalhar. Só que, como sempre, quando você acha que a vida virou um paraíso, aparece alguém para estragar tudo. Entra em cena Roland, um cara frio, calculista, e com cara de "eu vou te pegar". Ele é líder de um grupo chamado Paladinos, que tem como missão caçar e matar todos os Jumpers, pessoas que têm esse poder de teletransporte. Segundo eles, nenhum humano devia ter esse tipo de poder porque é coisa de Deus. E olha, Roland não tá de brincadeira. Ele aparece um dia na casa de David, tentando matá-lo com os equipamentos especiais que impedem o teletransporte. David consegue escapar, mas já percebe que agora tem caçador no encalço. No meio disso, David reencontra Millie, aquela mesma menina do colégio. Ele a leva para Roma, achando que seria romântico e divertido. Só que, péssima ideia. No Coliseu, David acaba trombando com outro jumper chamado Griffin. Griffin é diferente. Ele vive escondido, caçando paladinos e acumulando armas. Ele conta para David que essa guerra já rola há séculos e que os paladinos não param até matar todos como eles. Ah, e pior, eles matam não só os Jumpers, mas qualquer um que se aproxime demais. Ou seja, Millie agora está em perigo real. Roland, claro, descobre onde eles estão e a perseguição esquenta. Tem luta no Coliseu, fuga para deserto, pulo para Londres, é uma verdadeira corrida maluca, só que com gente sumindo e aparecendo no mundo inteiro. David, que antes usava o poder só para diversão, começa a perceber que ou ele aprende a lutar, ou vai acabar morto. Griffin até tenta ensinar uns truques e até pensa em matar Roland de uma vez, mas David é mais pé no freio nessa parte, porque ele ainda acredita que dá para resolver sem matar todo mundo. A coisa chega no ponto crítico, quando Roland sequestra Millie. Aí acabou a paciência. David se junta com Griffin e os dois montam um plano de resgate cheio de pulos malucos. De caminhão em movimento para prédio, de prédio para montanha, de montanha para outra cidade. É como se fosse um videogame no modo turbo. No final, David consegue salvar a Millie, mas Griffin quase fica preso numa armadilha. E Roland bem, David não mata o cara, mas deixa ele preso num lugar remoto, no meio de um deserto, onde vai ter muito trabalho para sair. David Rice não era exatamente o garoto mais popular da escola. Na real, ele era aquele tipo que tenta passar desapercebido só para não ser alvo das zoeiras dos outros. Ele vivia numa cidade pequena, com um pai que não tinha muita paciência para ser pai e uma mãe que tinha sumido quando ele era criança. Então, já dá para imaginar que o cara cresceu meio solitário. A única parte boa dessa rotina era Millie, colega de escola por quem ele era claramente apaixonado.
Não que ele tivesse coragem de falar isso de forma direta, mas sempre dava um jeito de estar perto. Um dia, David resolve fazer algo diferente. Ele compra um globo de vidro com uma miniatura do Empire State Building dentro e decide dar de presente para Millie. Não era só um presente qualquer, era a forma dele de dizer "eu gosto de você", sem realmente dizer. Mas, como em filme de adolescente, nada pode ser simples. Na hora de entregar o presente, aparece Mark, o valentão da turma, para azucrinar. O cara tira o presente da mão dele, começa a provocar e, num empurrão, faz o globo cair e rolar até o gelo de um lago congelado. David não pensa duas vezes, corre para pegar. Só que o gelo começa a rachar e antes que ele consiga sair, ele cai dentro da água gelada. É aquele momento de pânico total. A água é gelada demais, ele não consegue encontrar saída, o ar acaba e aí, em um segundo, tudo muda. Ele não sabe como, mas em um piscar de olhos ele já não está mais no lago. Ele está seco, sentado no chão, no meio de uma biblioteca. Sim, uma biblioteca de verdade, com gente olhando para ele como se fosse um alienígena. Ainda ofegante, o David tenta entender o que acabou de acontecer. Ele não sabe explicar, mas percebe que não foi um sonho. Ele realmente sumiu de um lugar e apareceu em outro. O primeiro impulso dele é voltar para casa, mas ele ainda está confuso demais para encarar perguntas do pai ou das pessoas da escola. Então, naquela noite, ele testa de novo, se concentra, lembra de um lugar e, puf, ele tá lá. Nos dias seguintes, ele começa a brincar com isso. Descobre que consegue se teleportar para qualquer lugar que ele conheça ou já tenha visto, seja ao vivo ou até em fotos. O único requisito é saber exatamente como o lugar é. No início, ele só vai para lugares próximos, tipo pular do quarto para a cozinha ou de uma rua para outra, mas logo começa a se arriscar mais. É aí que surge uma ideia perigosa. E se eu fosse parar dentro de um banco? Ele sabe que é errado, mas a tentação de não precisar mais se preocupar com dinheiro é grande demais. Um dia, ele simplesmente aparece dentro do cofre de um banco local. Ninguém percebe. Ele pega um monte de dinheiro, pula de volta para o quarto e guarda tudo. Fácil assim. E a partir desse momento, a vida dele muda completamente. O David não vê mais motivo para continuar na cidade pequena. Ele pega o dinheiro, vai embora e começa a viajar pelo mundo. Ele ainda é adolescente, mas já mora sozinho, numa cobertura em Nova York. A rotina dele agora é totalmente maluca. Um dia tá tomando café da manhã em Paris, no outro tá surfando na Austrália. E no mesmo dia pode dormir no topo das pirâmides do Egito. É como se o planeta inteiro fosse o quintal dele. Ele se acostuma tanto a usar o poder para tudo que não pensa mais no risco. Pula para qualquer lugar sem medo de ser visto e vai curtindo a vida no modo zero responsabilidades. Só que ele não tem a menor ideia de que enquanto está se divertindo, já existe um grupo que sabe da existência de pessoas como ele e que está caçando cada uma delas. Essa primeira fase do filme é toda sobre essa sensação de liberdade e descoberta. É como se a gente estivesse vendo um adolescente ganhar superpoderes sem manual de instruções. E claro, como todo adolescente que se acha invencível, ele vai aproveitando ao máximo sem pensar no que pode dar errado. O contraste é grande. Ele saiu de uma vida entediante e limitada para um mundo onde não existem fronteiras. Mas mesmo com toda essa liberdade, a gente já percebe que ele está se isolando de todo mundo. Ele não tem amigos, não mantém contato com o pai e vive só de momentos passageiros em lugares diferentes. Depois de anos vivendo como um fantasma de luxo, pulando pelo mundo sem nunca ser visto por muito tempo no mesmo lugar, o David já estava achando que era intocável. Ele acordava num país, almoçava em outro, passava a tarde pegando ondas em algum lugar tropical e terminava a noite numa cobertura chique em Nova York. Não existia a palavra problema no dicionário dele. Até que numa manhã, aparentemente comum, ele chega em casa e percebe que algo está errado. A porta do apartamento está entreaberta. Ele entra com cuidado, já pronto para pular se precisar, e encontra o lugar todo revirado. Antes que consiga raciocinar, um homem aparece. Alto, careca, com expressão fria e determinado como se estivesse cumprindo uma missão que já fez 1000 vezes. Esse é o Roland, e ele não está ali para conversar. Roland ataca rápido, usando equipamentos estranhos, tipo fios elétricos e ganchos que grudam no chão impedindo que o David pule. É a primeira vez que ele vê alguém preparado para neutralizar o teletransporte. O cara é rápido, letal e não demonstra raiva, só um foco quase robótico.
O David tenta escapar, mas cada vez que se concentra para pular, Roland consegue cortar o movimento com esses dispositivos. No último segundo, ele faz um esforço maior, quebra a barreira e some dali. Ele reaparece longe, mas o coração está disparado. A ficha cai. Ele não é invisível para o mundo. Tem gente que sabe sobre ele. E pior, essas pessoas sabem como impedir que ele fuja. Pouco depois, enquanto tenta reorganizar a vida, o David resolve dar um pulo para o passado. Não literalmente, mas sentimentalmente. Ele volta para a cidade natal e reencontra Millie, a garota que ele não via desde o ensino médio. Ela agora trabalha como garçonete e, mesmo sem entender o que ele fez da vida, ainda sente algo por ele. Numa mistura de nostalgia e impulso, o David convida Millie para viajar com ele. E não é para qualquer lugar. Ele escolhe Roma, como se quisesse impressionar e, ao mesmo tempo, se mostrar misterioso. Tudo começa quando David ainda é adolescente. Ele tá lá na escola, todo de boa, quando resolve dar um presente para Millie, a garota por quem ele é apaixonado. Só que, na hora de entregar, ele é zoado pelo valentão da turma. Resultado, David cai no gelo de um lago congelado e quase morre afogado. Mas, do nada, ele se vê no meio de uma biblioteca. Tipo, um segundo ele tá debaixo da água, no outro ele tá seco, no carpete, olhando para os livros. É um momento, o que tá acontecendo aqui da vida dele? A partir daí ele percebe que pode se teletransportar para qualquer lugar que já tenha visto. No começo, o moleque faz o que qualquer um faria. Usa o poder para escapar dos problemas. E claro, para se divertir. Ele foge de casa, some da vida da família e começa a viver como quer. Aprende a controlar o pulo dele e, num belo dia, entra num banco e sai com um monte de dinheiro. Fácil assim. Agora, David é dono de uma cobertura em Nova York, viaja ao mundo, surfa em Fiji, toma café na Torre Eiffel, dorme no Egito. Basicamente, ele está vivendo o sonho de qualquer um que não queira trabalhar. Só que, como sempre, quando você acha que a vida virou um paraíso, aparece alguém para estragar tudo. Entra em cena Roland, um cara frio, calculista e com cara de "eu vou te pegar". Ele é líder de um grupo chamado Paladinos, que tem como missão caçar e matar todos os Jumpers, pessoas que têm esse poder de teletransporte. Segundo eles, nenhum humano devia ter esse tipo de poder porque é coisa de Deus. E olha, Roland não tá de brincadeira. Ele aparece um dia na casa de David, tentando matá-lo com os equipamentos especiais que impedem o teletransporte. David consegue escapar, mas já percebe que agora tem caçador no encalço. No meio disso, David reencontra Millie, aquela mesma menina do colégio. Ele a leva para Roma, achando que seria romântico e divertido. Só que, péssima ideia. No Coliseu, David acaba trombando com outro Jumper chamado Griffin. Griffin é diferente. Ele vive escondido, caçando paladinos e acumulando armas. Ele conta para David que essa guerra já rola há séculos e que os paladinos não param até matar todos como eles. Ah, e pior, eles matam não só os Jumpers, mas qualquer um que se aproxime demais. Ou seja, Millie agora está em perigo real. Roland, claro, descobre onde eles estão e a perseguição esquenta. Tem luta no Coliseu, fuga para deserto, pulo para Londres. É uma verdadeira corrida maluca, só que com gente sumindo e aparecendo no mundo inteiro. David, que antes usava o poder só para diversão, começa a perceber que ou ele aprende a lutar ou vai acabar morto. Griffin até tenta ensinar uns truques e até pensa em matar Roland de uma vez, mas David é mais pé no freio nessa parte, porque ele ainda acredita que dá para resolver sem matar todo mundo. A coisa chega no ponto crítico, quando Roland sequestra Millie. Aí acabou a paciência. David se junta com Griffin e os dois montam um plano de resgate cheio de pulos malucos. De caminhão em movimento para prédio, de prédio para montanha, de montanha para outra cidade. É como se fosse um videogame no modo turbo. No final, David consegue salvar a Millie, mas Griffin quase fica preso numa armadilha. E Roland bem, David não mata o cara, mas deixa ele preso num lugar remoto, no meio de um deserto, onde vai ter muito trabalho para sair. David Rice não era exatamente o garoto mais popular da escola. Na real, ele era aquele tipo que tenta passar desapercebido só para não ser alvo das zoeiras dos outros. Ele vivia numa cidade pequena, com um pai que não tinha muita paciência para ser pai, e uma mãe que tinha sumido quando ele era criança.
Então, já dá para imaginar que o cara cresceu meio solitário. A única parte boa dessa rotina era Millie, colega de escola por quem ele era claramente apaixonado. Não que ele tivesse coragem de falar isso de forma direta, mas sempre dava um jeito de estar perto. Um dia, David resolve fazer algo diferente. Ele compra um globo de vidro com uma miniatura do Empire State Building dentro e decide dar de presente para Millie. Não era só um presente qualquer, era a forma dele de dizer "eu gosto de você", sem realmente dizer. Mas, como em filme de adolescente, nada pode ser simples. Na hora de entregar o presente, aparece Mark, o valentão da turma, para azucrinar. O cara tira o presente da mão dele, começa a provocar e, num empurrão, faz o globo cair e rolar até o gelo de um lago congelado. David não pensa duas vezes, corre para pegar. Só que o gelo começa a rachar e antes que ele consiga sair, ele cai dentro da água gelada. É aquele momento de pânico total. A água é gelada demais, ele não consegue encontrar saída, o ar acaba e aí, em um segundo, tudo muda. Ele não sabe como, mas em um piscar de olhos ele já não está mais no lago. Ele está seco, sentado no chão, no meio de uma biblioteca. Sim, uma biblioteca de verdade, com gente olhando para ele como se fosse um alienígena. Ainda ofegante, o David tenta entender o que acabou de acontecer. Ele não sabe explicar, mas percebe que não foi um sonho. Ele realmente sumiu de um lugar e apareceu em outro. O primeiro impulso dele é voltar para casa, mas ele ainda está confuso demais para encarar perguntas do pai ou das pessoas da escola. Então, naquela noite, ele testa de novo, se concentra, lembra de um lugar e, puf, ele está lá. Nos dias seguintes, ele começa a brincar com isso. Descobre que consegue se teleportar para qualquer lugar que ele conheça ou já tenha visto, seja ao vivo ou até em fotos. O único requisito é saber exatamente como o lugar é. No início, ele só vai para lugares próximos, tipo pular do quarto para a cozinha ou de uma rua para outra, mas logo começa a se arriscar mais. É aí que surge uma ideia perigosa. E se eu fosse parar dentro de um banco? Ele sabe que é errado, mas a tentação de não precisar mais se preocupar com dinheiro é grande demais. Um dia, ele simplesmente aparece dentro do cofre de um banco local. Ninguém percebe. Ele pega um monte de dinheiro, pula de volta para o quarto e guarda tudo. Fácil assim. E a partir desse momento, a vida dele muda completamente. O David não vê mais motivo para continuar na cidade pequena. Ele pega o dinheiro, vai embora e começa a viajar pelo mundo. Ele ainda é adolescente, mas já mora sozinho, numa cobertura em Nova York. A rotina dele agora é totalmente maluca. Um dia tá tomando café da manhã em Paris, no outro tá surfando na Austrália. E no mesmo dia pode dormir no topo das pirâmides do Egito. É como se o planeta inteiro fosse o quintal dele. Ele se acostuma tanto a usar o poder para tudo que não pensa mais no risco. Pula para qualquer lugar sem medo de ser visto e vai curtindo a vida no modo zero responsabilidades. Só que ele não tem a menor ideia de que enquanto está se divertindo, já existe um grupo que sabe da existência de pessoas como ele e que está caçando cada uma delas. Essa primeira fase do filme é toda sobre essa sensação de liberdade e descoberta. É como se a gente estivesse vendo um adolescente ganhar superpoderes sem um manual de instruções. E claro, como todo adolescente que se acha invencível, ele vai aproveitando ao máximo sem pensar no que pode dar errado. O contraste é grande. Ele saiu de uma vida entediante e limitada para um mundo onde não existem fronteiras. Mas mesmo com toda essa liberdade, a gente já percebe que ele está se isolando de todo mundo. Ele não tem amigos, não mantém contato com o pai e vive só de momentos passageiros em lugares diferentes. Depois de anos vivendo como um fantasma de luxo, pulando pelo mundo sem nunca ser visto por muito tempo no mesmo lugar, o David já estava achando que era intocável. Ele acordava num país, almoçava em outro, passava a tarde pegando ondas em algum lugar tropical e terminava a noite numa cobertura chique em Nova York. Não existia a palavra problema no dicionário dele. Até que numa manhã, aparentemente comum, ele chega em casa e percebe que algo está errado. A porta do apartamento está entreaberta. Ele entra com cuidado, já pronto para pular se precisar, e encontra o lugar todo revirado. Antes que consiga raciocinar, um homem aparece. Alto, careca, com expressão fria e determinado como se estivesse cumprindo uma missão que já fez 1000 vezes. Esse é o Roland, e ele não está ali para conversar. Roland ataca rápido, usando equipamentos estranhos, tipo fios elétricos e ganchos, que grudam no chão impedindo que o David pule.
É a primeira vez que ele vê alguém preparado para neutralizar o teletransporte. O cara é rápido, letal e não demonstra raiva, só um foco quase robótico. O David tenta escapar, mas cada vez que se concentra para pular, Roland consegue cortar o movimento com esses dispositivos. No último segundo, ele faz um esforço maior, quebra a barreira e some dali. Ele reaparece longe, mas o coração está disparado. A ficha cai. Ele não é invisível para o mundo. Tem gente que sabe sobre ele. E pior, essas pessoas sabem como impedir que ele fuja. Pouco depois, enquanto tenta reorganizar a vida, o David resolve dar um pulo para o passado. Não literalmente, mas sentimentalmente. Ele volta para a cidade natal e reencontra Millie, a garota que ele não via desde o ensino médio. Ela agora trabalha como garçonete e, mesmo sem entender o que ele fez da vida, ainda sente algo por ele. Numa mistura de nostalgia e impulso, o David convida Millie para viajar com ele. E não é para qualquer lugar. Ele escolhe Roma, como se quisesse impressionar e, ao mesmo tempo, se mostrar misterioso. Tudo começa quando David ainda é adolescente. Ele tá lá na escola, todo de boa, quando resolve dar um presente para Millie, a garota por quem ele é apaixonado. Só que, na hora de entregar, ele é zoado pelo valentão da turma. Resultado, David cai no gelo de um lago congelado e quase morre afogado. Mas, do nada, ele se vê no meio de uma biblioteca. Tipo, um segundo ele tá debaixo da água, no outro ele tá seco, no carpete, olhando para os livros. É um momento, o que tá acontecendo aqui da vida dele? A partir daí ele percebe que pode se teletransportar para qualquer lugar que já tenha visto. No começo, o moleque faz o que qualquer um faria, usa o poder para escapar dos problemas. E claro, para se divertir. Ele foge de casa, some da vida da família e começa a viver como quer. Aprende a controlar o pulo dele e, num belo dia, entra num banco e sai com um monte de dinheiro. Fácil assim. Agora, David é dono de uma cobertura em Nova York, viaja ao mundo, surfa em Fiji, toma café na Torre Eiffel, dorme no Egito. Basicamente, ele está vivendo o sonho de qualquer um que não queira trabalhar. Só que, como sempre, quando você acha que a vida virou um paraíso, aparece alguém para estragar tudo. Entra em cena Roland, um cara frio, calculista, e com cara de "eu vou te pegar". Ele é líder de um grupo chamado Paladinos, que tem como missão caçar e matar todos os Jumpers, pessoas que têm esse poder de teletransporte. Segundo eles, nenhum humano devia ter esse tipo de poder porque é coisa de Deus. E olha, Roland não tá de brincadeira. Ele aparece um dia na casa de David, tentando matá-lo com os equipamentos especiais que impedem o teletransporte. David consegue escapar, mas já percebe que agora tem caçador no encalço. No meio disso, David reencontra Millie, aquela mesma menina do colégio. Ele a leva para Roma, achando que seria romântico e divertido. Só que, péssima ideia. No Coliseu, David acaba trombando com outro jumper chamado Griffin. Griffin é diferente. Ele vive escondido, caçando paladinos e acumulando armas. Ele conta para David que essa guerra já rola há séculos e que os paladinos não param até matar todos como eles. Ah, e pior, eles matam não só os Jumpers, mas qualquer um que se aproxime demais. Ou seja, Millie agora está em perigo real. Roland, claro, descobre onde eles estão e a perseguição esquenta. Tem luta no Coliseu, fuga para deserto, pulo para Londres. É uma verdadeira corrida maluca, só que com gente sumindo e aparecendo no mundo inteiro. David, que antes usava o poder só para diversão, começa a perceber que ou ele aprende a lutar ou vai acabar morto. Griffin até tenta ensinar uns truques e até pensa em matar Roland de uma vez, mas David é mais pé no freio nessa parte, porque ele ainda acredita que dá para resolver sem matar todo mundo. A coisa chega no ponto crítico, quando Roland sequestra Millie. Aí acabou a paciência. David se junta com Griffin e os dois montam um plano de resgate cheio de pulos malucos. De caminhão em movimento para prédio, de prédio para montanha, de montanha para outra cidade. É como se fosse um videogame no modo turbo. No final, David consegue salvar a Millie, mas Griffin quase fica preso numa armadilha. E Roland bem, David não mata o cara, mas deixa ele preso num lugar remoto, no meio de um deserto, onde vai ter muito trabalho para sair. David Rice não era exatamente o garoto mais popular da escola. Na real, ele era aquele tipo que tenta passar desapercebido só para não ser alvo das zoeiras dos outros.
Ele vivia numa cidade pequena, com um pai que não tinha muita paciência para ser pai e uma mãe que tinha sumido quando ele era criança. Então, já dá para imaginar que o cara cresceu meio solitário. A única parte boa dessa rotina era Millie, colega de escola por quem ele era claramente apaixonado. Não que ele tivesse coragem de falar isso de forma direta, mas sempre dava um jeito de estar perto. Um dia, David resolve fazer algo diferente. Ele compra um globo de vidro com uma miniatura do Empire State Building dentro e decide dar de presente para Millie. Não era só um presente qualquer, era a forma dele de dizer "eu gosto de você", sem realmente dizer. Mas, como em filme de adolescente, nada pode ser simples. Na hora de entregar o presente, aparece Mark, o valentão da turma, para azucrinar. O cara tira o presente da mão dele, começa a provocar e, num empurrão, faz o globo cair e rolar até o gelo de um lago congelado. David não pensa duas vezes, corre para pegar. Só que o gelo começa a rachar e antes que ele consiga sair, ele cai dentro da água gelada. É aquele momento de pânico total. A água é gelada demais, ele não consegue encontrar saída, o ar acaba e aí, em um segundo, tudo muda. Ele não sabe como, mas em um piscar de olhos ele já não tá mais no lago. Ele tá seco, sentado no chão, no meio de uma biblioteca. Sim, uma biblioteca de verdade, com gente olhando para ele como se fosse um alienígena. Ainda ofegante, o David tenta entender o que acabou de acontecer. Ele não sabe explicar, mas percebe que não foi um sonho. Ele realmente sumiu de um lugar e apareceu em outro. O primeiro impulso dele é voltar para casa, mas ele ainda está confuso demais para encarar perguntas do pai ou das pessoas da escola. Então, naquela noite, ele testa de novo, se concentra, lembra de um lugar e, puf, ele tá lá. Nos dias seguintes, ele começa a brincar com isso. Descobre que consegue se teleportar para qualquer lugar que ele conheça ou já tenha visto, seja ao vivo ou até em fotos. O único requisito é saber exatamente como o lugar é. No início, ele só vai para lugares próximos, tipo pular do quarto para a cozinha ou de uma rua para outra, mas logo começa a se arriscar mais. É aí que surge uma ideia perigosa. E se eu fosse parar dentro de um banco? Ele sabe que é errado, mas a tentação de não precisar mais se preocupar com dinheiro é grande demais. Um dia, ele simplesmente aparece dentro do cofre de um banco local. Ninguém percebe. Ele pega um monte de dinheiro, pula de volta para o quarto e guarda tudo. Fácil assim. E a partir desse momento, a vida dele muda completamente. O David não vê mais motivo para continuar na cidade pequena. Ele pega o dinheiro, vai embora e começa a viajar pelo mundo. Ele ainda é adolescente, mas já mora sozinho, numa cobertura em Nova York. A rotina dele agora é totalmente maluca. Um dia tá tomando café da manhã em Paris, no outro tá surfando na Austrália. E no mesmo dia pode dormir no topo das pirâmides do Egito. É como se o planeta inteiro fosse o quintal dele. Ele se acostuma tanto a usar o poder para tudo que não pensa mais no risco. Pula para qualquer lugar sem medo de ser visto e vai curtindo a vida no modo zero responsabilidades. Só que ele não tem a menor ideia de que enquanto está se divertindo, já existe um grupo que sabe da existência de pessoas como ele e que está caçando cada uma delas. Essa primeira fase do filme é toda sobre essa sensação de liberdade e descoberta. É como se a gente estivesse vendo um adolescente ganhar superpoderes sem um manual de instruções. E claro, como todo adolescente que se acha invencível, ele vai aproveitando ao máximo sem pensar no que pode dar errado. O contraste é grande. Ele saiu de uma vida entediante e limitada para um mundo onde não existem fronteiras. Mas mesmo com toda essa liberdade, a gente já percebe que ele está se isolando de todo mundo. Ele não tem amigos, não mantém contato com o pai e vive só de momentos passageiros em lugares diferentes. Depois de anos vivendo como um fantasma de luxo, pulando pelo mundo sem nunca ser visto por muito tempo no mesmo lugar, o David já estava achando que era intocável. Ele acordava num país, almoçava em outro, passava a tarde pegando ondas em algum lugar tropical e terminava a noite numa cobertura chique em Nova York. Não existia a palavra problema no dicionário dele. Até que numa manhã, aparentemente comum, ele chega em casa e percebe que algo está errado. A porta do apartamento está entreaberta. Ele entra com cuidado, já pronto para pular se precisar, e encontra o lugar todo revirado. Antes que consiga raciocinar, um homem aparece. Alto, careca, com expressão fria e determinado como se estivesse cumprindo uma missão que já fez 1000 vezes. Esse é o Roland, e ele não está ali para conversar.
Roland ataca rápido, usando equipamentos estranhos, tipo fios elétricos e ganchos, que grudam no chão impedindo que o David pule. É a primeira vez que ele vê alguém preparado para neutralizar o teletransporte. O cara é rápido, letal e não demonstra raiva, só um foco quase robótico. O David tenta escapar, mas cada vez que se concentra para pular, Roland consegue cortar o movimento com esses dispositivos. No último segundo, ele faz um esforço maior, quebra a barreira e some dali. Ele reaparece longe, mas o coração está disparado. A ficha cai. Ele não é invisível para o mundo. Tem gente que sabe sobre ele. E pior, essas pessoas sabem como impedir que ele fuja. Pouco depois, enquanto tenta reorganizar a vida, o David resolve dar um pulo para o passado. Não literalmente, mas sentimentalmente. Ele volta para a cidade natal e reencontra Millie, a garota que ele não via desde o ensino médio. Ela agora trabalha como garçonete e, mesmo sem entender o que ele fez da vida, ainda sente algo por ele. Numa mistura de nostalgia e impulso, o David convida Millie para viajar com ele. E não é para qualquer lugar. Ele escolhe Roma, como se quisesse impressionar e, ao mesmo tempo, se mostrar misterioso. Tudo começa quando David ainda é adolescente. Ele tá lá na escola, todo de boa, quando resolve dar um presente para Millie, a garota por quem ele é apaixonado. Só que, na hora de entregar, ele é zoado pelo valentão da turma. Resultado, David cai no gelo de um lago congelado e quase morre afogado. Mas, do nada, ele se vê no meio de uma biblioteca. Tipo, um segundo ele tá debaixo da água, no outro ele tá seco, no carpete, olhando para os livros. É um momento, o que tá acontecendo aqui da vida dele? A partir daí ele percebe que pode se teletransportar para qualquer lugar que já tenha visto. No começo, o moleque faz o que qualquer um faria, usa o poder para escapar dos problemas. E claro, para se divertir. Ele foge de casa, some da vida da família e começa a viver como quer. Aprende a controlar o pulo dele e, num belo dia, entra num banco e sai com um monte de dinheiro. Fácil assim. Agora, David é dono de uma cobertura em Nova York, viaja ao mundo, surfa em Fiji, toma café na Torre Eiffel, dorme no Egito. Basicamente, ele está vivendo o sonho de qualquer um que não queira trabalhar. Só que, como sempre, quando você acha que a vida virou um paraíso, aparece alguém para estragar tudo. Entra em cena Roland, um cara frio, calculista, e com cara de "eu vou te pegar". Ele é líder de um grupo chamado Paladinos, que tem como missão caçar e matar todos os Jumpers, pessoas que têm esse poder de teletransporte. Segundo eles, nenhum humano devia ter esse tipo de poder porque é coisa de Deus. E olha, Roland não tá de brincadeira. Ele aparece um dia na casa de David, tentando matá-lo com uns equipamentos especiais que impedem o teletransporte. David consegue escapar, mas já percebe que agora tem caçador no encalço. No meio disso, David reencontra Millie, aquela mesma menina do colégio. Ele a leva para Roma, achando que seria romântico e divertido. Só que, péssima ideia. No Coliseu, David acaba trombando com outro Jumper chamado Griffin. Griffin é diferente. Ele vive escondido, caçando paladinos e acumulando armas. Ele conta para David que essa guerra já rola há séculos e que os paladinos não param até matar todos como eles. Ah, e pior, eles matam não só os Jumpers, mas qualquer um que se aproxime demais. Ou seja, Millie agora está em perigo real. Roland, claro, descobre onde eles estão e a perseguição esquenta. Tem luta no Coliseu, fuga para deserto, pulo para Londres. É uma verdadeira corrida maluca, só que com gente sumindo e aparecendo no mundo inteiro. David, que antes usava o poder só para diversão, começa a perceber que ou ele aprende a lutar ou vai acabar morto. Griffin até tenta ensinar uns truques e até pensa em matar Roland de uma vez, mas David é mais pé no freio nessa parte, porque ele ainda acredita que dá para resolver sem matar todo mundo. A coisa chega no ponto crítico, quando Roland sequestra Millie. Aí acabou a paciência. David se junta com Griffin e os dois montam um plano de resgate cheio de pulos malucos. De caminhão em movimento para prédio, de prédio para montanha, de montanha para outra cidade. É como se fosse um videogame no modo turbo. No final, David consegue salvar a Millie, mas Griffin quase fica preso numa armadilha. E Roland bem, David não mata o cara, mas deixa ele preso num lugar remoto, no meio de um deserto, onde vai ter muito trabalho para sair.
David Rice não era exatamente o garoto mais popular da escola. Na real, ele era aquele tipo que tenta passar desapercebido só para não ser alvo das zoeiras dos outros. Ele vivia numa cidade pequena, com um pai que não tinha muita paciência para ser pai e uma mãe que tinha sumido quando ele era criança. Então, já dá para imaginar que o cara cresceu meio solitário. A única parte boa dessa rotina era Millie, colega de escola por quem ele era claramente apaixonado. Não que ele tivesse coragem de falar isso de forma direta, mas sempre dava um jeito de estar perto. Um dia, David resolve fazer algo diferente. Ele compra um globo de vidro com uma miniatura do Empire State Building dentro e decide dar de presente para Millie. Não era só um presente qualquer, era a forma dele de dizer "eu gosto de você", sem realmente dizer. Mas, como em filme de adolescente, nada pode ser simples. Na hora de entregar o presente, aparece Mark, o valentão da turma, para azucrinar. O cara tira o presente da mão dele, começa a provocar e, num empurrão, faz o globo cair e rolar até o gelo de um lago congelado. David não pensa duas vezes, corre para pegar. Só que o gelo começa a rachar e antes que ele consiga sair, ele cai dentro da água gelada. É aquele momento de pânico total. A água é gelada demais, ele não consegue encontrar saída, o ar acaba e aí, em um segundo, tudo muda. Ele não sabe como, mas em um piscar de olhos ele já não está mais no lago. Ele está seco, sentado no chão, no meio de uma biblioteca. Sim, uma biblioteca de verdade, com gente olhando para ele como se fosse um alienígena. Ainda ofegante, o David tenta entender o que acabou de acontecer. Ele não sabe explicar, mas percebe que não foi um sonho. Ele realmente sumiu de um lugar e apareceu em outro. O primeiro impulso dele é voltar para casa, mas ele ainda está confuso demais para encarar perguntas do pai ou das pessoas da escola. Então, naquela noite, ele testa de novo. Se concentra, lembra de um lugar e, puf, ele está lá. Nos dias seguintes, ele começa a brincar com isso. Descobre que consegue se teleportar para qualquer lugar que ele conheça ou já tenha visto, seja ao vivo ou até em fotos. O único requisito é saber exatamente como o lugar é. No início, ele só vai para lugares próximos, tipo pular do quarto para a cozinha ou de uma rua para outra, mas logo começa a se arriscar mais. É aí que surge uma ideia perigosa. E se eu fosse parar dentro de um banco? Ele sabe que é errado, mas a tentação de não precisar mais se preocupar com dinheiro é grande demais. Um dia, ele simplesmente aparece dentro do cofre de um banco local. Ninguém percebe. Ele pega um monte de dinheiro, pula de volta para o quarto e guarda tudo. Fácil assim. E a partir desse momento, a vida dele muda completamente. O David não vê mais motivo para continuar na cidade pequena. Ele pega o dinheiro, vai embora e começa a viajar pelo mundo. Ele ainda é adolescente, mas já mora sozinho, numa cobertura em Nova York. A rotina dele agora é totalmente maluca. Um dia tá tomando café da manhã em Paris, no outro tá surfando na Austrália. E no mesmo dia pode dormir no topo das pirâmides do Egito. É como se o planeta inteiro fosse o quintal dele. Ele se acostuma tanto a usar o poder para tudo que não pensa mais no risco. Pula para qualquer lugar sem medo de ser visto e vai curtindo a vida no modo zero responsabilidades. Só que ele não tem a menor ideia de que enquanto está se divertindo, já existe um grupo que sabe da existência de pessoas como ele e que está caçando cada uma delas. Essa primeira fase do filme é toda sobre essa sensação de liberdade e descoberta. É como se a gente estivesse vendo um adolescente ganhar superpoderes sem manual de instruções. E claro, como todo adolescente que se acha invencível, ele vai aproveitando ao máximo sem pensar no que pode dar errado. O contraste é grande. Ele saiu de uma vida entediante e limitada para um mundo onde não existem fronteiras. Mas mesmo com toda essa liberdade, a gente já percebe que ele está se isolando de todo mundo. Ele não tem amigos, não mantém contato com o pai e vive só de momentos passageiros em lugares diferentes. Depois de anos vivendo como um fantasma de luxo, pulando pelo mundo sem nunca ser visto por muito tempo no mesmo lugar, o David já estava achando que era intocável. Ele acordava num país, almoçava em outro, passava a tarde pegando ondas em algum lugar tropical e terminava a noite numa cobertura chique em Nova York. Não existia a palavra problema no dicionário dele. Até que numa manhã, aparentemente comum, ele chega em casa e percebe que algo está errado. A porta do apartamento está entreaberta. Ele entra com cuidado, já pronto para pular se precisar, e encontra o lugar todo revirado. Antes que consiga raciocinar, um homem aparece. Alto, careca,
com expressão fria e determinado, como se estivesse cumprindo uma missão que já fez 1000 vezes. Esse é o Roland, e ele não tá ali para conversar. Roland ataca rápido, usando equipamentos estranhos, tipo fios elétricos e ganchos que grudam no chão impedindo que o David pule. É a primeira vez que ele vê alguém preparado para neutralizar o teletransporte. O cara é rápido, letal e não demonstra raiva, só um foco quase robótico. O David tenta escapar, mas cada vez que se concentra para pular, Roland consegue cortar o movimento com esses dispositivos. No último segundo, ele faz um esforço maior, quebra a barreira e some dali. Ele reaparece longe, mas o coração está disparado. A ficha cai. Ele não é invisível para o mundo. Tem gente que sabe sobre ele. E pior, essas pessoas sabem como impedir que ele fuja. Pouco depois, enquanto tenta reorganizar a vida, o David resolve dar um pulo para o passado. Não literalmente, mas sentimentalmente. Ele volta para a cidade natal e reencontra Millie, a garota que ele não via desde o ensino médio. Ela agora trabalha como garçonete e, mesmo sem entender o que ele fez da vida, ainda sente algo por ele. Numa mistura de nostalgia e impulso, o David convida Millie para viajar com ele. E não é para qualquer lugar. Ele escolhe Roma, como se quisesse impressionar e, ao mesmo tempo, se mostrar misterioso. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.